resposta, tá? Vocês podem mandar e eu já mando as respostas, porque tava um pouquinho sobrecarregada essas semanas, tá? E aí, ponto inicial, ponto de arqueamento, ponto final, de cá a mesma coisa. Ponto inicial, ponto de arqueamento, aqui no finalzinho do branquinho do olho, e ponto final, certo? Agora que são elas. Porque nós precisamos marcar aqui. O que a gente precisa marcar? Vou virar assim, que pra mim é melhor. Gente, eu trabalho na maca assim, ó. O cliente, eu fico na lateral do cliente. Então, pra mim, desenhar de frente assim é muito difícil. Certo? Então, eu vou virar assim, mas vocês estão entendendo por quê. Quando eu viro assim, ó, eu vi aí muita gente fazendo curso, trabalhando nas costas do cliente. Gente, não tem como eu ter uma visão da simetria da sobrancelha trabalhando nas costas do cliente. Isso aí tá super errado. A gente já sabe que a pessoa que está ensinando já não sabe ensinar por esse motivo, tá? Então, geralmente a gente trabalha na lateral. Porque assim, se você trabalha na maca, você vai girar no mocho ao redor aqui do cliente, tá? Você não vai trabalhar de frente em cima dele, certo? Então já começa por aí. Bom, e aí, vou marcar aqui, base inferior de espessura. Vocês lembram que no começo da live eu falei de base inferior de espessura, base superior de espessura e base de alinhamento? Essa é a marcação principal para a gente corrigir as sobrancelhas assimétricas. Nós temos marcações, ó, verticais e marcações horizontais. O que são marcações verticais? Ponto inicial, ponto de arqueamento, ponto final. Marcações horizontais, base inferior de espessura, base superior de espessura e base de alinhamento. Isso são marcações horizontais. Aguarde a parte 2. Ok? Sobrancelhas assimétricas, então, parte 2. Então, aí agora, o que eu vou fazer? Marcação horizontal, que esse é o principal. Hoje em dia, eu nem marco, nem faço essas marcações verticais mais. Porque assim, no olho eu já consigo identificar isso. Eu faço as marcações horizontais. Então, eu marco aqui base inferior de espessura. Ô, Cleide, como que eu vou definir a base inferior de espessura? Porque eu falei ontem, gente, como que eu aprendo? Eu só aprendo fazendo perguntas. Então, o porquê que eu vou marcar essa base inferior de espessura? Para eu definir onde vai ser o início da sobrancelha. Para eu definir o início da sobrancelha, o que eu vou levar em consideração aqui? Vou levar em consideração onde está a maior volumização desses fios. Por exemplo, aqui ela tem alguns fiozinhos de transparência, aqui já não tem. Certo? Essa sobrancelha está mais alta e essa está mais baixa. Então, o que eu preciso fazer para amenizar isso tudo? Eu preciso equilibrar isso. É como se fosse uma balança. A balança está desequilibrada. Então, eu vou diminuindo o peso de um lado e colocando o peso do outro. Para trazer esse equilíbrio. É isso. Tá? É assim que a gente vai conseguir. E aí, gente, entenderam o equilíbrio? Então, o que eu vou fazer? Essa sobrancelha aqui, eu vou arquear ela um pouquinho. E essa sobrancelha aqui, eu vou diminuir o arqueamento dela um pouquinho. Dessa forma, eu vou estar equilibrando, certo? Então, eu vou marcar aqui, ó, base inferior de espessura. Como eu vou subir essa sobrancelha aqui um pouquinho, eu vou marcar aqui, ó. Que ela vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, ó. Tá bom? E a base inferior de espessura, porque é onde define o início da espessura. E a base superior de espessura. Temos então, parte eu vou marcar 3. aqui também, ó. Base superior de espessura, tá? Tá bom? Sobrancelhas assimétricas, parte 3. A base inferior de espessura, porque é onde define o início da espessura. E a base superior de espessura. Então, eu vou marcar aqui também, ó. Base superior de espessura, tá? Aí, eu venho no ângulo reto aqui, dando uma leve arqueadinha desse lado. Então, esses fios aqui embaixo eu vou remover, ó. Dá uma leve arqueadinha até no ponto de arqueamento e desço. Certo? Aqui, vou dar uma leve arqueadinha. Aqui em cima eu vou aproveitar os fios de transparência. Eu falei dos fios de transparências na live de ontem. Vocês lembram que eu falei que a gente tem que tomar cuidado na hora de remover? Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Vocês lembram que eu falei? Aqui na base superior do ponto de arqueamento, a gente tem alguns fios que eles são quase imperceptíveis a olho nu. A gente tem que tomar cuidado com esses fios, porque eles ajudam a gente na estratégia pra gente corrigir os formatos, tá? Então, assim, marcações não é sobre você marcar ponto inicial, ponto final e ponto de arqueamento. Marcação é a estratégia que a gente monta para corrigir o formato. Qual que é a estratégia que eu montei para corrigir essa sobrancelha? Equilibrar as alturas.
Então, assim, eu vou arquear um pouquinho uma e eu vou diminuir o ponto de arqueamento do outro para equilibrar. Isso é estratégia. Qual que é a estratégia que eu usaria para corrigir uma sobrancelha? Vou mostrar aqui, ó. Descendente. Eu mostrei ontem. Qual que é a estratégia que a gente usa para corrigir sobrancelhas descendentes? Então, assim, obrigada, Maria. Então, assim, marcação não é sobre marcar ponto inicial, aguarde ponto de arqueamento, parte 4. ponto final. Marcação é estratégia, gente. Se você nunca vai conseguir ter segurança para exercer o design de sobrancelhas. Marcação é estratégia, gente. Então, assim, se você não conhece de formatos, se você não sabe como corrigir, não vai adiantar nada você marcar. Não vai adiantar nada. Então, primeiro, você tem que corrigir cada um dos formatos, cada elemento da sobrancelha, que eu sempre uso a analogia da peça de carro, tá? É como se fosse um carro, você é o mecânico, você vai corrigir, você vai consertar o carro. Para consertar o carro, você precisa o quê? Entender dos elementos do carro, né? O carro é composto porque... Gente, eu não sou mecânica, eu não sei, então eu vou lá. Pastilha de freio, que eu vejo meu marido falar, câmbio por motor, esses são os elementos do carro. Qual que são os elementos das sobrancelhas? Ponto inicial, ponto de arqueamento, ponto final, base inferior de espessura, base superior de espessura, base de alinhamento, fios de densidade, de transparência, de ascendência, linha de sustentação, base de transferência. Tudo isso é os elementos que compõem uma sobrancelha. Entendeu? Então, você precisa entender desses elementos e dominar cada um deles, porque senão você não vai se dar bem na profissão. É sobre isso. Se você está inseguro para exercer o design de sobrancelhas, eu tenho certeza absoluta que você não aprendeu nada disso que eu estou ensinando aqui, tá? E, infelizmente, se você não aprender, você vai ter que fazer os cursos novamente. Ou então você vai ter que maratonar aqui o meu perfil, aqui ou lá no vermelhinho, para você entender desse conteúdo que eu estou ensinando hoje, tá? Entenderam, gente? Fez sentido aí para vocês? Fez sentido isso, gente? Então, aí. Então, já marquei a de cá, certo? Agora, a de lá, o que eu vou fazer? Vocês viram que a de cá, ó, eu subi ela um pouquinho, né? Pra gente conseguir fazer a correção. E essa de cá, eu vou descer ela um pouquinho. Então, eu venho aqui no ângulo reto. Ó, dou uma leve arqueadinha até no ponto de arqueamento. Certo? E desço. Aqui a mesma coisa, ó. Vem no ângulo reto. Dou uma leve arqueadinha até no ponto de arqueamento, só que diminuindo, né, a espessura disso. E desço. O que eu fiz aqui? Estratégia. Montei uma estratégia pra gente corrigir. Vou subir essa aqui um pouquinho mais ainda. Certo? Ó. Subi aqui um pouquinho. Aí, o que vai ser removido aqui agora? Aí agora, pronto. Já demarquei. Viu, Maria? Já demarquei aqui tua sobrancelha. E agora eu vou mostrar pra você. Ó. Esses fios de cima a gente vai remover. Certo? Daquele lado de lá a gente vai remover. Aqui, os fios de baixo, eu vou remover. Aqui nesse início, o que eu vou fazer? Pigmentar esses fios aqui de transparência. Certo? E aqui também, esses fios de transparência. O restante, nós vamos remover. Que já vai melhorar isso aqui muito. Muito. Já fui lá fazer a minha parte. Quero ganhar também. Ótimo. Pode mandar para mim lá no direct. Eu já cumpri as ações. Que aí eu vou mandar para você. Ó. Então, nós vamos remover esses fios aqui. Certo? Ó, vou remover esses fios aqui. Vou remover, deixa eu virar de cá. Vamos supor que eu já mudei o mocho aqui de lugar. Vou remover esses fios aqui também. E aí a gente já conseguiu trazer uma harmonia para essa sobrancelha. Vocês estão vendo, ó? Harmonia para essa sobrancelha. Vocês estão vendo, ó?
Gente, aqui não fica perfeito, que é um papel, tá? Mas a gente consegue já visualizar o que foi feito, né? Aí, o que eu vou fazer aqui para melhorar? Vou aplicar uma rena, uma coloração para escurecer os fios e deixar essa aqui mais definido, certo? Então, vou colorir aqui um pouquinho pra gente entender. É, sobrancelha é sobre autoestima mesmo, viu? Mas não precisa ficar com medo de errar, não. Se você domina o que você faz, não precisa ter medo. Sempre falo para as minhas alunas. Quando você tem conhecimento, você não tem medo. Quando você tem medo, porque você não tem conhecimento. Pensa aí na sua casa, quando você tem um blackout aí, acaba a energia. Aí o que acontece? Você tá super seguro, você deita e dorme. Por quê? Você sabe que tudo que acontece aí na sua casa, você conhece a sua vizinhança, sabe se é perigoso, se não é. Sabe as estratégias que você tem que como você deve agir para ficar mais segura ou não, entendeu? Então, assim, se você tem conhecimento, você não precisa ter medo. Agora, imagina que você está num lugar desconhecido. Te convido para vir conhecer minha casa. Aqui a gente nunca deixa muito quadradinho assim, não, que não é muito estético, tá? Te convido para conhecer minha casa. E aí você acabou de chegar aqui na minha cidade. Eu sou de Varginha, Minas Gerais, tá, gente? Cidade do ET. Aí você acabou de chegar aqui na minha casa, sabe o que acontece? Tem um blackout. Aí você tá sozinho. Eu te deixei sozinho lá dentro da minha casa, fui na padaria comprar algo. E agora? Nossa, tô sozinha aqui. E agora? Se entrar um ladrão? Nossa, onde que é a porta? Nossa, onde que é a maçaneta? Nossa, onde que eu arrumo algo para me proteger? Nossa, onde tem uma vela aqui para eu acender? Você viu a insegurança que você tá? Por quê? É um lugar desconhecido para você. Então, insegurança é falta de conhecimento. Entendeu? Pronto. Mas Sobrancelhas assimétricas, última então, parte. Então, já marquei a de cá, certo? Agora, a de lá, o que eu vou fazer? Vocês viram que a de cá, ó, eu subi ela um pouquinho, né? Pra gente conseguir fazer a correção. E essa de cá, eu vou descer ela um pouquinho. Então, eu venho aqui no ângulo reto. Ó, dou uma leve arqueadinha até no ponto de arqueamento. Certo? E desço. Aqui a mesma coisa, ó. Vem no ângulo reto. Dou uma leve arqueadinha até no ponto de arqueamento. Só que diminuindo, né, a espessura disso. E desço. O que eu fiz aqui? Estratégia. Montei uma estratégia pra gente corrigir. Vou subir essa aqui um pouquinho mais ainda. Certo? Ó. Subi aqui um pouquinho. Aí, o que vai ser removido aqui agora? Aí agora, pronto. Já demarquei. Viu, Maria? Já demarquei aqui tua sobrancelha. E agora eu vou mostrar pra você. Ó. Esses fios de cima a gente vai remover. Certo? Daquele lado de lá a gente vai remover. Aqui, os fios de baixo, eu vou remover. Aqui nesse início, o que eu vou fazer? Pigmentar esses fios aqui de transparência. Certo? E aqui também, esses fios de transparência. O restante, nós vamos remover. Que já vai melhorar isso aqui muito. Muito. Já fui lá fazer a minha parte. Quero ganhar também. Ótimo. Pode mandar para mim lá no direct. Eu já cumpri as ações. Que aí eu vou mandar para você. Ó. Então, nós vamos remover esses fios aqui. Certo? Ó. Remover esses fios aqui. Vou remover, deixa eu virar de cá. Vamos supor que eu já mudei o mocho aqui de lugar. Vou remover esses fios aqui também. E aí a gente já conseguiu trazer uma harmonia para essa sobrancelha. Vocês estão vendo, ó? Eu trazer uma harmonia para essa sobrancelha. Vocês estão vendo, ó?
Gente, aqui não fica perfeito, que é um papel, tá? Mas a gente consegue já visualizar o que foi feito, né? Aí, o que eu vou fazer aqui para melhorar? Vou aplicar uma rena, uma coloração para escurecer os fios e deixar essa aqui mais definido, certo? Então, eu vou colorir aqui um pouquinho pra gente entender. Sobrancelha é sobre autoestima mesmo, viu? Mas não precisa ficar com medo de errar, não. Se você domina o que você faz, não precisa ter medo. Sempre falo para as minhas alunas. Quando você tem conhecimento, você não tem medo. Quando você tem medo, é porque você não tem conhecimento. Pensa aí na sua casa, quando você tem um blackout aí, acaba a energia. Aí o que acontece? Você tá super seguro, você deita e dorme. Por quê? Você sabe que tudo que acontece aí na sua casa, você conhece a sua vizinhança, sabe se é perigoso, se não é. Sabe as estratégias que você tem que como você deve agir para ficar mais segura ou não, entendeu? Então, assim, se você tem conhecimento, você não precisa ter medo. Agora, imagina que você está num lugar desconhecido. Te convido para vir conhecer minha casa. Aqui a gente nunca deixa muito quadradinho assim, não, que não é muito estético, tá? Te convido para conhecer minha casa e aí você acabou de chegar aqui na minha cidade, eu sou de Varginha, Minas Gerais, tá, gente? Cidade do ET. Aí você acabou de chegar aqui na minha casa, sabe o que acontece? Tem um blackout. Aí você tá sozinho. Eu te deixei sozinho lá dentro da minha casa, fui na padaria comprar algo. E agora? Nossa, tô sozinha aqui. E agora? Se entrar um ladrão? Nossa, onde que é a porta? Nossa, onde que é a maçaneta? Nossa, onde que eu arrumo algo para me proteger? Nossa, onde tem uma vela aqui para eu acender? Você viu a insegurança que você tá? Por quê? É um lugar desconhecido para você. Então, insegurança é falta de conhecimento. Entendeu? Pronto. Mas...